Dando continuidade, então, ao curso de Fundamentos do Estado, a gente vai discutir hoje o maior problema do Brasil. Na opinião de vocês, qual é o maior problema do Brasil? Lógico que isso é uma questão, em certa medida, subjetiva. Cada pessoa, a partir de uma análise singular da realidade brasileira, pode entender que diferentes temas devem ser mencionados sob essa rúbrica, né, de maior problema do Brasil. Mas é muito comum que esses três sejam citados na discussão brasileira: corrupção, desigualdade social e violência, e eu vou concentrar a nossa discussão hoje nesses temas: corrupção, desigualdade social e violência. Bom, tá aí o resultado de uma pesquisa do Datafolha, no período situado entre antes de 98 e 2015, para respostas únicas e espontâneas para essa pergunta: qual você acha que é o maior problema do Brasil? E aí ele mostra a variação histórica das respostas. Na data dessa pesquisa de 2015, corrupção foi mencionada por 34% dos respondentes como o maior problema do Brasil. Nos anos anteriores, em geral na primeira década, corrupção era mencionada, mas por menos de 10%, e aí entre 2014 e 2015 é que houve essa ampliação substantiva da citação da corrupção como o maior problema do Brasil. Esse período coincide com o período de julgamento do Mensalão, com o início também da Lava Jato. E isso não é, óbvio, coincidência. Nesse período houve extensa exposição midiática do tema da corrupção, o que estimulou certamente os respondentes dessa pesquisa. Corrupção é, de fato, um grande problema da sociedade brasileira, algo que compõe a realidade nacional, mas eu acho importante fazer aqui com vocês alguns detalhamentos explicativos para que a gente consiga entender adequadamente esse problema social, suas características e sua magnitude. Uma primeira coisa importante para se pensar é sobre o fato da corrupção ser comumente referida como um problema do Estado. A corrupção ela é um problema exclusivamente do Estado? Me parece que não. Me parece que esse tipo de raciocínio atende a uma lógica de interpretação da realidade, mas que não é a lógica que eu uso para entender essa e outras situações. Em qualquer momento em que haja agente público corrupto, vai haver também um agente privado corruptor. De modo que não é possível se pensar essa questão da corrupção sem investigar as relações que existem entre a esfera pública e a esfera privada, onde há agente público corrupto, repito, há agente privado corruptor. Então a corrupção é um problema social grave que existe na dinâmica da interação entre mercado e Estado, entre sociedade e Estado. Não dá para se pensar temas como esse, não dá para se pensar o conjunto de ilícitos que se relacionam com a corrupção sem pensar esse dinamismo, sem pensar essa interação. Também não dá para pensar a corrupção restrita às altas cúpulas, às grandes esferas decisórias. Há também nas micro-relações sociais, nas relações de base da sociedade brasileira, esse tipo de prática e esse problema sendo vivenciado. Não há
políticos sabidamente corruptos, né, ou não há políticos sabidamente corrompíveis ocupando espaços de poder sem que haja uma sociedade tolerante com esse tipo de ato e sem que haja uma sociedade que reproduza na sua dinâmica cotidiana esse tipo de ação. Né? Então, não dá para a gente pensar que corrupção é o que os outros fazem, o que os políticos fazem, e que os ilícitos e os desvios da inter-relação entre o público e o privado que nós praticamos no nosso dia a dia não sejam corrupção. Né? Entendido esse termo, lógico, num sentido sociológico, de desvio dos valores republicanos, de desvio do que caracteriza a coisa pública, a res pública. Nesse sentido amplo, a gente deve entender que quando a gente a gente sonega tributação, quando a gente suborna o agente de trânsito, quando a gente fica feliz com a notícia do nosso parente que deu um jeitinho para resolver a autorização dele para a construção. Né? Todas essas práticas, elas também caracterizam, do ponto de vista social, esse tipo de desvio da conduta republicana, da conduta lícita e regular. E caracterizam, portanto, também esse estado geral, esse substrato social que é conivente, que ampara, em certa medida, as altas cúpulas decisórias a cometerem grandes atos de corrupção. A corrupção ela é um problema brasileiro? Me parece que esse é outro detalhamento que a gente precisa fazer. Não. Lógico que a gente tem problemas estruturais na sociedade brasileira relacionadas com a própria dinâmica de construção do nosso Estado. Esse tema é amplamente debatido nas ciências sociais brasileiras. Uma referência é, por exemplo, a discussão do Sérgio Buarque de Holanda, a partir do conceito weberiano de patrimonialismo, mas existem outros autores, Raimundo Faoro, entre tantos outros, que dão centralidade nas suas interpretações sobre o Brasil a essa confusão entre o público e o privado, e, de fato, há uma dose inegável de verdadeiro nesse tipo de interpretação, só que não pode haver substancialização dessa realidade, e não pode haver uma equivocada compreensão de que se trata de fenômeno isolado ou de fenômeno exclusivo da sociedade brasileira. Eu morei na França durante 6 meses, quando eu fiz o meu mestrado, e a sociedade francesa é uma sociedade mais impessoal, em que há mais amarrações institucionais para impedir esse tipo de prática, mas ainda assim, enquanto eu estava lá, o ministro do combate à sonegação fiscal, lá eles tinham um ministério especificamente voltado ao combate à sonegação fiscal, ele caiu, ele pediu demissão depois que veio à tona que ele possuía uma conta bancária na Suíça por meio da qual ele praticava, ou se acusou ele de praticar sonegação fiscal. Então, esse fato mostrou para mim, muito claramente, que não dá para falar da corrupção como um problema brasileiro, embora haja, vamos dizer assim, características próprias na intensidade, no grau que esse fenômeno ocorre no Brasil. E a corrupção é o maior problema do Brasil? Me parece que não. Eu vou falar daqui a pouco com vocês sobre desigualdade social, e a impressão que eu tenho é que o grande problema da sociedade do Estado brasileiro é a desigualdade social. Isso é o que caracteriza
essa é a marca distintiva da sociedade brasileira em relação às outras sociedades nacionais. E a corrupção é um grande problema, né, um problema da relação entre a esfera pública e a esfera privada, que tem que ser trabalhada e a qual deve ter importância ao se pensar o Estado brasileiro, mas que deve ser corretamente dimensionada para não dar aso, não dar margem a interpretações e a ações equivocadas. A gente vive, né, num comparativo de médio prazo no Brasil, um processo de institucionalização do combate à corrupção, que vem desde a década de 80, da redemocratização. Desde então, vem sendo criados no Brasil um conjunto significativo de instituições, leis vêm sendo aprovados, concursos vão sendo realizados, e a gente tem hoje uma estrutura bastante expressiva de combate ao ilícito e de controle da administração pública. Lei de responsabilidade civil, lei de improbidade administrativa, lei da ficha limpa, né, entre outras leis, Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, entre outras instituições estatais, existem hoje, atuam cotidianamente no país, com seus erros, com seus excessos, com seus abusos, mas também com seus acertos e com os benefícios que geram à sociedade e ao Estado nacionais. Num período mais recente, né, dos últimos anos, é possível se criticar algumas iniciativas que podem ser vistas como esforços de desmonte da autonomia do Ministério Público, por exemplo, da liberdade de ação da Polícia Federal. Mas, no geral, a gente vivencia um momento muito melhor do que há 30 anos atrás. E o saldo de 30 anos para cá é um saldo positivo. E o grande número de denúncias, de crises, de escândalos que a gente tem envolvendo esse tema, desse incremento, dessa institucionalização. Não é possível se falar que hoje há mais corrupção do que na ditadura civil-militar, por exemplo. No regime militar autoritário, a gente não tinha liberdade de imprensa, a gente não tinha atuação autônoma do Ministério Público, dos órgãos de investigação, de modo que, se houvesse ilícito, a censura impediria as pessoas de tomarem conhecimento. Hoje não. Hoje a gente tem tudo isso e o combate à corrupção é muito intenso. O que dá para se falar, sem sombra de dúvidas, é que o combate à corrupção é hoje muito mais expressivo do que foi há 30 anos atrás. Isso a gente tem indicadores para afirmar que evidenciam esse processo de institucionalização do combate à corrupção. A gente tem ainda muito a ser feito para que isso avance no país, e um dos tópicos que precisam avançar é o controle social direto da administração pública, mas muito já foi feito. E, em vista disso, a gente precisa tomar cuidado com uma tendência que voltou à tona no Brasil nos últimos anos, que é o uso ideológico do discurso de combate à corrupção. E eu estou usando o termo ideologia ao fazer essa afirmação, no sentido de falseamento da realidade. A ideologia tem várias acepções para esse termo, e eu estou pensando no uso ideológico do discurso de combate à corrupção como falseamento da realidade. Tem sido uma tendência do Brasil dos últimos anos a evocação dessa retórica do combate à corrupção desacompanhada de ações efetivas de institucionalização do combate à corrupção. E essa situação esquizofrênica tem que ser corretamente identificada
por vocês, né, estudantes bem informados e bem informadas. Uma coisa é o discurso do combate à corrupção, outra coisa é a prática efetiva de institucionalização de mecanismos de combate à corrupção. E nos últimos anos, esses temas não têm andado juntos, infelizmente. Dito isso sobre corrupção, eu passo à discussão sobre desigualdade social. A sociedade brasileira é, infelizmente, uma das sociedades mais desiguais do mundo. Está aí um conjunto de dados relativos ao ano de 2017, elaborados por esse braço da ONU, o PNUD, que apresentam o índice de Gini para a desigualdade social e evidenciam que a gente tem aí uma das sociedades mais desiguais do mundo no que tange à utilização desse indicador. Perdemos somente para um conjunto aí de sociedades africanas, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Moçambique, República Centro-Africana. Então, essa é a situação brasileira, vocês precisam ter conhecimento disso. A desigualdade social, ela salta aos olhos no nosso país. Pensando em termos mundiais, a desigualdade social ela está geograficamente distribuída. Né? Há certos continentes mais desiguais do que outros. A gente vê a América do Sul e a região sul da África como exemplos de sociedades extremamente desiguais, conforme esse indicador, e a gente vê, por exemplo, a Europa como um exemplo de sociedades bastante igualitárias. Há, portanto, uma distribuição geográfica da desigualdade social no planeta, porque a desigualdade social é um produto histórico, político, social e cultural da dinâmica de interações que forjou o sistema mundo, que forjou a realidade contemporânea de todos os países do mundo. E a colonização, por exemplo, dos territórios africanos, dos territórios americanos, pelas sociedades europeias, é um elemento central desse processo, embora não seja um elemento explicativo exclusivo para esse fato. Sobre o tema da desigualdade social, eu pedi para vocês lerem um texto, espero que tenham lido. É um texto excelente, a introdução e a conclusão da tese de doutorado do Pedro Souza. Essa tese ela ganhou o prêmio em 2017 de melhor tese em ciências sociais da Ampox e de melhor tese em sociologia da CAPES. Posteriormente, a tese, com ligeiras modificações, foi publicada como esse livro, Uma História de Desigualdade, e esse livro ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em ciências humanas do ano passado e de melhor livro do ano passado. Então é um trabalho premiadíssimo, ganhou tudo que poderia vencer, e é um trabalho bastante interessante, e está disponível a tese, né, gratuitamente pela internet. O Pedro Souza trabalhou com dados do imposto de renda pessoa física, pegou um largo lapso temporal de 1926 a 2013, então são quase 100 anos de dados inéditos que são apresentados pelo Pedro Souza para discutir a concentração de renda, pensando no extrato das rendas mais altas da sociedade brasileira, sobretudo 1% das pessoas mais ricas, 1% das pessoas que recebem maior renda no país. E aí ele apresenta esses dados, ele apresenta, por exemplo, aí uma figura, a evolução histórica
da renda das pessoas mais ricas do Brasil entre 1926 e 2013. A gente vê ali, nessa figura triangulada, a renda do 1% mais ricos. Então vejam que em todo esse longo período, da década de 30 do século XX ao início do século XXI, a renda do 1% mais rico esteve sempre oscilando entre 20% e 30% da renda total do país. Percebam, então, um absurdo. 1% das pessoas recebe abocanhou no último século de 20% a 30% da riqueza anualmente produzida no Brasil. O estudo do Pedro Souza, ele aponta a existência de uma correlação entre a concentração de renda e os ciclos políticos e econômicos do Brasil, de modo que a gente teve, nos períodos autoritários, uma tendência de crescimento da concentração de renda. A gente vê aqui no Estado Novo, por exemplo, entre a década de 30 e o começo da década de 40, o crescimento da participação dos mais ricos na renda total. Da mesma forma, durante a ditadura civil-militar, de 64 a 85, a gente vivenciou um período de crescimento da participação dos mais ricos na renda total. Nos períodos democráticos, nos períodos em que houve liberdade política, a gente vivenciou uma contenção desse crescimento e uma redução da participação das pessoas mais ricas na renda total. Então, a gente tem, durante a chamada democracia de 46, entre 1946 e 64, a diminuição desse total, e também agora, durante a democracia de 88, da Constituição de 88, a gente vivenciou também essa queda do crescimento da concentração de renda no país. Uma discussão interessante que o livro faz também é sobre a inexistência no Brasil de um momento de grande nivelamento da renda nacional. As pessoas muito ricas foram muito ricas durante todo esse século. Diferentemente do Brasil, nas sociedades europeias, houve um momento que se chamou de grande nivelamento, que a literatura chama de grande nivelamento, que é no pós-Segunda Guerra Mundial, quando houve uma reorganização da sociedade europeia com uma intensa expansão dos direitos sociais e com a criação do que a gente chama hoje de estado de bem-estar social. E aí, nesse processo, a concentração de renda dos países europeus diminuiu muito. E aí o Pedro Souza apresenta também esses dados no trabalho dele. No Brasil, não. No Brasil, a gente teve apenas o que a literatura chama de mini-nivelamento, uma diminuição não tão expressiva da concentração de renda e da desigualdade social. A literatura internacional e também o Pedro Souza tem concluído a partir disso que são em conjunturas de crise, em rupturas, que tornam-se postas as condições para que haja uma mudança política, social e institucional suficiente para permitir diminuição significativa da concentração de renda e da desigualdade social. Em contextos de normalidade, os mecanismos institucionais existentes na disputa política acabam barrando esse tipo de... Uma outra conclusão também do Pedro Souza para a realidade brasileira é que, nos períodos democráticos, tem havido a contenção da expansão da concentração de renda. Aí está um outro gráfico interessante da discussão dele, em que ele traz a evolução bruta
da renda dos estratos mais ricos. No começo da década de 2010, a gente tinha aí o 1% mais rico do Brasil ganhando mais de R$600 mil anuais. Esses são dados com quantias unificadas a partir do valor do real de 2014. Hoje o real vale muito menos do que valia em 2014, então esses números certamente seriam muito mais expressivos com valores de agora. Mas, de todo modo, se você ou sua família não ganham R$600 mil por pessoa por ano, vocês não estão entre os 1% mais ricos do Brasil, de modo a ser a desigualdade social da nossa sociedade um problema para vocês, né? Vocês estão nos estratos médios ou nos estratos inferiores de renda, compõem, né, como eu, os 99% menos ricos do país. Falar de desigualdade é falar, na verdade, de desigualdades no plural. E a desigualdade de renda é só um exemplo de um conjunto grande de desnivelamentos que a gente pode ter numa sociedade, que a gente tem, infelizmente, na sociedade brasileira. Além da desigualdade de renda, a gente tem uma desigualdade muito significativa de patrimônio, né? São conceitos distintos, embora, lógico, o acúmulo de renda possa gerar patrimônio e o patrimônio possa se extrair renda de um patrimônio, dependendo do tipo de patrimônio, são conceitos distintos e são discussões específicas. A gente vivencia também uma desigualdade muito grande em termos de oportunidade. E tanto a desigualdade de renda, de patrimônio, de oportunidades, elas se expressam muito claramente como desigualdades de gênero, né? Homens tendem a ter mais oportunidades, mais renda e mais patrimônio que mulheres, como uma desigualdade racial, pessoas brancas tendem a ter mais patrimônio, mais renda e mais oportunidades que pessoas negras, e também se expressa regionalmente. A gente está, por exemplo, aqui no Sudeste, uma das regiões privilegiadas do ponto de vista da distribuição da riqueza, das oportunidades na sociedade brasileira, no comparativo, por exemplo, com o Norte e com o Nordeste, regiões mais pobres, de pior IDH, de pior serviços públicos e privados do que a nossa. E aí tem alguns dados que evidenciam isso. Por exemplo, esse dado que tem como fonte o IBGE, a PNAD de 2012, mostra o rendimento hora da população por alguns estratos, sexo, raça e anos de estudo. E evidencia que, por exemplo, a renda geral das pessoas brancas é bastante superior à renda das pessoas pretas ou pardas. A renda dos homens é superior à renda das mulheres. E isso vale para todos os perfis de escolaridade. Para as pessoas que estudaram até 4 anos e para as pessoas que estudaram 12 anos ou mais. As mulheres pretas ou pardas são, nessa escala, o grupo societário, né, os estratos societários mais prejudicados, com rendimento hora menor do que os outros estratos. Então, esse dado evidencia a desigualdade de gênero e de raça no que tange à renda hora recebida. Dito isso, eu acho que é importante que vocês se conscientizem do caráter falacioso que tem um discurso de circulação fácil na realidade contemporânea, que é o discurso da meritocracia. Essa ideia de que o sucesso e as conquistas são estritamente consequência dos méritos individuais, de modo que a pessoa meritória consegue ou conseguiria alcançar sucesso e conquistas.
essa ideia é falaciosa, mentirosa, não corresponde à realidade. Óbvio que esforço é importante no processo de obtenção de resultados. Entretanto, concentrar a discussão no esforço individual não permite que se veja que a sociedade possui estruturas forjadas para promover certos grupos sociais em detrimento de outros grupos. A sociedade ela está forjada para abrir as portas para os homens brancos heterossexuais. E outros estratos, outros gêneros, outras opções de sexualidade e outras raças possuem bastante dificuldade para ascender socialmente e para obter conquistas. E se a gente não enxerga a estratificação social, se a gente não enxerga esses fenômenos estruturais, a gente não consegue combater de fato o problema, porque o problema possui raízes bastante profundas. A gente precisa enxergar essas raízes para saber as estratégias adequadas para combate desse tipo de problema. E o Estado, ele desempenha um papel absolutamente fundamental nesse processo de diminuição das desigualdades. E os direitos sociais são instrumentos privilegiados na consecução dessas finalidades. E está aí um exemplo disso, um dado produzido pelo DIEESE e pela Anfip em 2017, no contexto das discussões sobre a reforma da Previdência Social, a partir de informações de 2014. Em azul, né, esse pintado em azul é a linha da pobreza observada no Brasil em 2014. No eixo de baixo está a idade dos grupos populacionais e no eixo vertical a porcentagem da população brasileira em situação de pobreza. E esse gráfico evidencia como, entre os idosos, a pobreza é bastante pouco significativa, porque, em regra, os idosos no Brasil são beneficiados com a aposentadoria, esse importante direito social. Se não houvesse previdência, em roxo está como seria a evolução da pobreza no nosso país. E aí vocês percebem, né, a amplitude e a significância que a pobreza teria sem o direito social à previdência assegurado. Então, esse gráfico ele ilustra essa importância enorme que possuem os direitos sociais na distribuição das riquezas socialmente produzidas e que, pelos mecanismos típicos do capitalismo, tendem a se concentrar nos estratos sociais mais ricos. E isso evidencia a grande importância do Estado para combater as desigualdades sociais e para ampliar, né, as oportunidades, a renda e o patrimônio das pessoas, em especial dos grupos subalternos. É inerente ao capitalismo essa tendência de concentração social. E o Estado, por meio dos direitos sociais, consegue combater essa tendência e distribuir de uma forma melhor os direitos, a renda, as oportunidades e o patrimônio. Por fim, o último eixo da nossa discussão é o eixo violência, e infelizmente é importante que vocês tenham clareza de que vivemos também numa das sociedades mais violentas do planeta. A violência, ela também, tal como a desigualdade, ela se distribui geograficamente de um modo específico, num contexto global,
de modo a termos aí na América do Sul, no México, índices de homicídios por 100 mil habitantes muito mais expressivos do que temos, por exemplo, nas sociedades europeias, sociedades muito mais seguras, com muito menos violência à vida humana, ou mesmo violência patrimonial. No Brasil, a gente vivencia uma mortalidade muito expressiva de jovens negros, né? Esse é o estrato social mais fortemente associado, vitimado, né, melhor dizendo, com os homicídios. A gente vivencia também uma situação de violência muito expressiva contra as mulheres e contra as pessoas LGBT. A gente tem uma das polícias que mais mata no mundo, mas também uma das polícias que mais morre no mundo. Então a gente tem corporações policiais vivenciando essa situação absurda, né, ganhando rendimentos insuficientes para fazerem um importante trabalho de promoção da segurança pública que as corporações policiais fazem e reproduzindo, né, infelizmente, uma lógica perversa que é incentivada por certos setores da sociedade de direcionamento da brutalidade policial contra certos grupos específicos. O Estado ele atua no combate à violência de diversas formas, não só por meio das políticas de segurança pública em sentido estrito, mas também por meio da efetivação de direitos sociais, de modo a diminuir as desigualdades e ampliar as oportunidades. Se a gente for discutir segurança pública, a gente tem que pensar na demanda urgente por um novo modelo de policiamento e de segurança pública no nosso país, um modelo mais comunitário, em que os agentes policiais estejam mais próximos da população, mais presentes no dia a dia. E também para se pensar combate à violência, é essencial pensar no desarmamento da população. Existe uma falsa ideia que circula de que, estando armado, eu estarei protegido. Essa ideia não é verdadeira. O que os dados mostram é que quanto mais armas circulam numa sociedade, maior o número de homicídios, de modo a ter até escalas sobre o quanto de arma aumenta o quanto de homicídio. E no Brasil, o desarmamento progressivo da população foi essencial, é um dos fatores explicativos para a queda no número de homicídios que a gente vivenciou em várias unidades da federação, desde que foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. A gente tem hoje, no Brasil, como um todo, um decréscimo do número de homicídios a partir de 2017. Analisando, esses são dados do Atlas da Violência de 2020, do IPEA, um estudo interessantíssimo que eu recomendo a todos e todas vocês que leiam. Analisando as razões para a queda dos homicídios no Brasil, o IPEA apontou que essa queda é uma continuidade de uma trajetória já observada em anos anteriores de diminuição do número de homicídios em grande parte das unidades federativas do Brasil. Isso está relacionado com a mudança demográfica que a gente vive no país hoje, com a diminuição do número de jovens e ampliação dos setores etários de idade mais elevada, com a retirada de armas de fogo que passou a existir no país desde que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, e com políticas estaduais bem-sucedidas no campo da segurança pública. O Estado, as unidades federativas, são os órgãos principais a atuar nessa temática. As polícias militares e as polícias civis estão subordinadas aos poderes executivos estaduais, de modo a serem eles os principais agentes com atuação no tema da segurança pública. Essa pesquisa do IPEA também revela que houve um armistício, né, velado ou não,
entre facções criminais que tiveram envolvidas em conflitos no ano de 2017. E, por fim, um outro apontamento desse estudo é que pode estar havendo um problema de quantificação nos dados sobre homicídios. E muitos casos que são homicídios, eles podem estar sendo erradamente tabulados como mortes violentas com causa indeterminada. Os dados sobre mortes violentas com causa indeterminada ampliaram-se muito nesse mesmo período, o que pode estar gerando um problema ali quantitativo. Dito tudo isso, eu encerro aqui a aula expositiva de hoje e teremos agora uma última atividade de avaliação. Vocês vão poder fazer essa atividade de avaliação entre hoje e segunda-feira da semana que vem. Foi a atividade que vocês escolheram, um texto sobre o tema O Estado e a Importância do Estado na Minha Vida. O link já está disponível na plataforma Moodle. A proposta, como eu já conversei com vocês nas aulas anteriores, é que nesse texto, que tem que ter no mínimo de 900 palavras, vocês dialoguem com um ou mais temas trabalhados aqui no nosso curso e que dialoguem com um ou mais textos lidos aqui no nosso curso. Ele deve ser entregue em PDF por meio do link que está disponível do Moodle, é um link para o Google Drive. E nós não teremos aula na próxima segunda-feira, dia 12, e retomamos o curso no dia 19 de outubro para uma aula de encerramento. E a minha ideia é, no dia 19, já estar com todos os 2 trabalhos que vocês fizeram, né, o que vocês já fizeram e esse que vocês farão, realizados, concluídos e corrigidos. E aí, no dia 19, a gente encerra o curso. Caso alguém necessite de prova final, a Unifal aprovou uma normativa concedendo o direito, né, e reforçando a obrigatoriedade de todo professor agendar a prova final. Eu falarei com vocês sobre a prova final no dia 19, caso haja alguém que necessite, né, nota superior a 4, mas inferior a 6, e a prova será feita entre o dia 19 e o dia 22, para quem necessitar. Tranquilo, pessoal? Eu fecho aqui, então, a nossa gravação e abro para perguntas, dúvidas e comentários de vocês.